Uma sábia mulher certa vez disse: lar é a palavra mais agradável que existe. Certamente ela não conhece fritura, mas eu entendo. Conheço minhas 4 paredes melhor do que qualquer outro lugar. Mas você já se perguntou o que poderia estar por trás dessas paredes? Alguns renovadores descobriram itens únicos que nunca souberam que estavam lá, e alguns deles são verdadeiramente chocantes. Temos abelhas, ossos, bombas e muito mais. Então prepare suas roupas de trabalho enquanto exploramos alguns tesouros incríveis que as pessoas descobriram durante reformas. Casa das Abelhas. Existe alguma sensação melhor do que finalmente se mudar para sua nova casa? Depois de intermináveis meses de papeladas e telefonemas, ter aquelas chaves na mão deve ser um verdadeiro alívio. Mas quando um proprietário removeu uma parte da parede, ele descobriu que estava compartilhando a casa com alguns hóspedes indesejados, uma colônia de abelhas. Eita, isso deve doer de várias maneiras. Mas como é que essa colmeia cresceu tão descontroladamente sem que os proprietários anteriores notassem? Bem, é bem provável que eles não perceberam. Muitas casas no passado foram na verdade construídas para incentivar as abelhas a fazerem ninhos na parede. Sim, colmeias seriam instaladas nas casas, junto com uma rede de tubulações que as abelhas poderiam usar para entrar e sair da casa para coletar néctar. Quando o proprietário quisesse mel, ele poderia simplesmente remover a parte de trás da colmeia e ter aquela delícia dourada praticamente à mão. Isso é genial, exceto que eu não responderia por mim se fosse a minha própria casa. Eu ia enfiar até o pescoço naquele buraco que nem o ursinho Pooh. Delícia! Agora, se os novos proprietários mantiveram seus colegas abelhudos ou não, eu não sei. O que você faria? Você conseguiria conviver com uma colônia de abelhas se isso significasse ter mel grátis todo dia? Me conta aí nos comentários. Local de evacuação. O banheiro é o meu espaço sagrado. Se eu quiser cantar músicas da Ariana Grande com a minha escova de vaso sanitário, então eu vou fazer. Deixa eu me divertir. Mas William Whitman, de 70 anos, residente em St. Francis, no estado de Wisconsin, quase teve um acidente explosivo em seu banheiro. E não do tipo que você tá pensando. Enquanto remodelava seu templo do vaso sanitário, ele esticou a mão dentro da parede para remover parte do isolamento antigo. Mas o que ele encontrou não parecia quente e fofinho. Não, ele retirou um míssil de 50 centímetros ainda ativo, que remontava à Guerra da Coreia. Caramba! Acontece que o proprietário anterior era um veterano da Guerra da Coreia, que segundo seus vizinhos gostava de trazer lembranças de suas implantações. Como assim, cara? Como é que ele trouxe uma bomba passando pela alfândega? E quem é que ia querer uma lembrança dessas? Não faço ideia. De qualquer forma, William e sua esposa cuidadosamente levaram a bomba até a garagem e chamaram o esquadrão antibombas, que confiscou o explosivo e o detonou em um local seguro. A explosão foi tão alta que pôde ser ouvida do outro lado da cidade. Imagina se o William tivesse martelado a parede sem saber que o míssil estava lá. Mas não para por aí. Eu tenho mais uma história explosiva para te surpreender. Em Montreal, no Canadá, assim que outro proprietário estava planejando fechar o seu espaço sob o piso, ele também descobriu uma bomba. Se tratava de um obuseiro QF de 4.5 polegadas da Primeira Guerra Mundial. Isso mesmo, essa bomba tem mais de 100 anos. E há uma grande chance de que ela estivesse na parede dessa casa desde a construção, em 1915. Projéteis de artilharia como esse são cheios de estilhaços, pequenas balas individuais que são ejetadas a altas velocidades. Os estilhaços foram projetados para limpar uma área de pessoas de forma mais eficiente possível. E ainda assim alguém achou uma boa ideia colocar uma na sua casa? Uau! Em dado momento o esquadrão antibombas veio ao resgate de novo. E ainda bem, se essa coisa fosse acionada ia literalmente explodir a cabeça da galera. Aliás, quer fazer uma coisa explodir pelos motivos certos? Aperta os botões de curtir e inscrever-se. Como agradecimento, eu vou te manter entusiasmado com o meu arsenal de vídeos incríveis do YouTube. Parece uma troca justa, né? Beleza, bora voltar pro vídeo. Coisas assustadoras no banheiro. Mas alguém tem pesadelos com o banheiro, tipo alguma coisa que possa ter subido pelo cano e esteja pronta para morder o seu traseiro fofinho? Eu também não tenho essa preocupação não. Bem, o renovador de Baltimore, no estado de Maryland, levou um susto da vida quando estava conferindo o banheiro de uma casa que ele comprou para reformar, que estava à venda por execução hipotecária. Dentro do vaso sanitário tinha uma cabeça inteira. Caramba, esse cara estava vendo coisas. Felizmente não é uma cabeça real, mas é quase tão assustador.
O modelo pertence a uma decoração de Halloween desenvolvida pela empresa de decoração Jamie por volta de 2009, chamada Donna the Dead. Quando ela não tá enfiada de cabeça para baixo num vaso sanitário, é assim que a dona normalmente se parece. Sim, ela ainda é absolutamente horripilante. E como é que essa aí foi acabar encarando o meu café da manhã, a gente nunca vai saber. Se eu tivesse comprado essa casa, eu nem pensaria em fazer reforma. Eu ia tocar fogo nesse lugar. Não tem como conseguir dormir pensando que isso aí poderia me acordar no meio da noite. Tesouro de botas. Se tem uma regra que eu sigo é, sem sapatos dentro de casa. Eu não sei no que você pisou e certamente não quero que isso seja arrastado para dentro da minha casa. Mas como o eletricista descobriu, usar sapatos dentro de casa costumava ser uma coisa tão grande que na verdade era incentivada. Ele estava refazendo a fiação elétrica em uma casa antiga em Clinton, no estado do Michigan, quando descobriu esses escondidos no sótão. O que é isso? Bom, são um par de botas muito antigas que alguns pensam que datam da época da proibição do álcool, mas outros acham que são muito mais antigas. Lá nos anos 1500, as pessoas eram muito supersticiosas e muitos acreditavam em magia. Então as pessoas costumavam esconder sapatos nas paredes e tetos das suas casas para protegê-las de bruxas e espíritos. Como é que é? A lógica era que seus pezinhos fedidos deixam um cheiro nos sapatos tão forte que engana as entidades do mal, as fazendo pensar que é você. Seguindo o nariz até suas botas velhas, os malvados fantasmas ficam presos dentro do sapato, incapazes de sair de novo. Tá bom, tudo isso aí me parece uma bobagem, mas um museu em Northampton, na Inglaterra, tem mantido um inventário desses sapatos escondidos e até agora eles têm quase 3.000 exemplares, sendo o mais antigo de 1308. Parece que ele tá meio sujo. Pessoalmente eu não tenho muito medo de uma bruxa atravessando as paredes da minha casa tão cedo, mas tem o nosso amigo lá em Baltimore que acho que ia precisar desses sapatos. Van Gogh no sótão. Alguém sabe de fato o que se passa no seu sótão? O meu tem malas, uma árvore de Natal e todo tipo de lixo. Mas nunca se sabe, pode ter algo especial no meio de toda a bagunça. Em 2013, um homem norueguês descobriu algo tão especial que só se poderia descrever como uma obra-prima. Essa pintura se chama Pôr do Sol em Montmajour. E depois de receber um conselho muito ruim, o proprietário anterior assumiu que não era importante e a deixou guardada no sótão, onde ela ficou por décadas. Ele realmente se arrependeu disso. A pintura é, na verdade, do mundialmente renomado artista Vincent van Gogh, e é sua primeira pintura original em tela inteira descoberta desde 1928. Deus do céu, que achado! Uma carta de Van Gogh para seu irmão, datada de 1888, descrevia uma pintura que ele havia feito da paisagem exata, e os avaliadores notaram que a pintura usava a mesma gama de tintas que Van Gogh usava naquele período, praticamente confirmando a descoberta incrível. Depois da sua autenticação, Pôr do Sol em Montmajour foi vendido a um comprador anônimo por uma quantia não revelada. Mas os quadros de Van Gogh de maior valor já foram vendidos em leilões por valores que vão de 39,9 milhões de dólares a astronômicos 82 milhões e meio de dólares. Portanto, quem quer que tenha sido sortudo definitivamente esvaziou sua conta bancária. Acho que tá na hora de eu vasculhar algumas coisas antigas aqui. Se alguém quiser comprar a obra Caderno de Desenhos de Infância de um youtuber, é só me chamar. Escola em ruínas. Eu detestava as aulas de educação física. Obrigar os outros a usar shorts no inverno deveria dar cadeia. Mas eu ia ficar muito mais motivado para treinar arremessos se eu tivesse frequentado a Escola Catedral de Åbo. Quando os trabalhadores arrancaram o piso da quadra de esportes dessa escola em Turku, na Finlândia, descobriram algo esperado para uma cidade fundada no século XIII. Abaixo da quadra de basquete estavam as ruínas de duas casas, abóbadas e uma estrada que remontam à formação da cidade. Essa pode ser a escola mais legal de todas. Lá em 1827, grande parte de Turku foi destruída por um incêndio devastador, e durante a reconstrução, grande parte da cidade antiga ficou enterrada sob novos prédios. Quando o novo ginásio foi construído, no início dos anos 1900, os arqueólogos sabiam que havia ruínas embaixo dele, mas não perceberam o quão significativa era essa descoberta. Agora, temos uma visão do passado e podemos começar a entender como a cidade próspera de Åbo era quase 1000 anos atrás. Vai haver um momento em que o piso do ginásio vai ser recolocado, mas eu tenho uma ideia. Seria muito legal se eles colocassem um piso transparente para as ruínas ainda ficarem visíveis. Isso seria tipo um jogo de basquete entre vikings. O caminho da lâmina.
Há quem diga, eu sou um amante, não um lutador. Definitivamente não é o meu caso. Eu sou um cara durão trilhando um caminho de violência e crimes. Os fatos são minhas armas e eles cortam feito uma espada. Aliás, sabe o que corta como uma espada? Essa espada. Enquanto reformava sua casa de 100 anos, o usuário do Reddit Brysons removeu algumas tábuas antigas do chão e encontrou uma katana escondida entre a sujeira. Acontece que os proprietários originais da casa tinham sido destacados no Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial. Não que eles tivessem lutado com a espada. Provavelmente elas eram produzidas em massa e dadas a cada soldado japonês como peças decorativas. Vamos lá, né, galera? Pode ter sido 1942, mas ninguém tava levantando uma espada para lutar contra tanques. Quanto à forma como o proprietário adquiriu a espada, ninguém tem certeza. Mas essa não é a arma mais legal descoberta na casa de alguém. Dá uma olhada nesse facão ornamentado que alguém encontrou. Tá bem enferrujado, mas os detalhes na alça ainda estão em bom estado. Infelizmente, não há muitas informações sobre ele, mas provavelmente é alguma outra peça decorativa. Francamente, eu tô com medo de fazer mais perguntas. Esses caras estão armados e podem ser perigosos. A cripta. Eu já vi filmes de terror o suficiente para saber que porões são cheios de coisas assustadoras. O meu tá cheio de lágrimas das crianças às quais eu não consegui proporcionar conhecimento de qualidade. E não tem nada mais assustador que isso. Bom, talvez tenha uma coisa. Enquanto arrancavam o piso do porão de uma igreja em New Haven, no estado de Connecticut, em 1990, alguns trabalhadores descobriram um cemitério inteiro escondido sob ele. Como assim? É isso mesmo. Eles encontraram 137 lápides e os restos mortais de até 1000 pessoas. E a mais antiga data de 1687. Não venha me dizer que esse lugar não é assombrado. Mas o lado positivo é que alguns dos fantasmas são meio famosos. A família do 19º presidente dos Estados Unidos, Rutherford B. Hayes, está enterrada aqui, ao lado de um dos fundadores da Universidade de Yale, o reverendo James Pierpont. Agora, o mistério é quem colocou todos esses rostos famosos no seu porão. Na verdade, ninguém. O cemitério já estava lá. Um ano depois da última lápide ter sido colocada em 1813, uma cripta foi construída em parte do terreno de sepultamento e uma igreja foi construída sobre ela. Portanto, as lápides por baixo foram conservadas em suas posições originais. Isso me dá calafrios. Eu não ia conseguir passar muito tempo em um lugar com um monte de fantasmas. Padrões bizarros. Construções novas? Eu sou um cara das casas antigas. Me dá um banheiro verde abacate em vez dessas coisas modernas sem graça. Casas antigas têm todos esses segredos e mistérios. Foi o que Grace Benavente aprendeu quando começou a reformar um quarto na casa de sua infância, em Portland, no estado do Oregon. Depois de remover os grampos que seguravam o carpete antigo, ela levantou aquele piso surrado para revelar outro carpete, com um pouquinho de estilo, tanto no visual quanto no cheiro. Minha nossa, olha só pra esse negócio, eu já consigo sentir a minha rinite acordando. Quando os pais de Grace compraram a casa em 1998, os proprietários anteriores haviam grampeado novos carpetes por cima, então eles não tinham ideia de que essa relíquia retrô estava submersa sob os seus pés o tempo todo. Tá, mas então a Grace restaurou o quarto inteiro para todo o esplendor dos anos 70? De jeito nenhum. Ela guardou e emoldurou algumas partes menos gastas do carpete e deu de presente para alguns amigos, enquanto guardou um pedaço pequeno para ela mesma. Eu não posso culpar Grace. A última vez que eu vi um negócio tão doido, eu tava numa rave. Quem quer dinheiro? Quando eu era pequeno, alguém me falou aquela lenda de que se você encontrar uma moeda, tem que pegar pra ter sorte o dia todo. Bem bonitinho, né? O problema é que ninguém me falou o que fazer se eu encontrasse 500 reais escondidos dentro das paredes da minha casa. Caramba, eu ia me sentir tão sortudo que ia torrar tudo no cassino. Mas isso nunca vai acontecer, né? Bom, aconteceu com um usuário do Reddit do Reino Unido. Ele encontrou 500 libras em notas de 1981 enroladas no isolamento da sua casa. Pelos valores de hoje, isso daria cerca de uns $2.100, e é uma bela grana. Infelizmente, antes que o sortudo pudesse procurar por mais, o pai dele fechou tudo de novo. Caramba, recusar dinheiro de graça me parece coisa de louco. Por outro lado, você poderia acabar que nem uma proprietária de uma casa perto do Lago Erie, em Ohio. Se prepara porque essa história é muito louca. Um empreiteiro que trabalhava no banheiro de uma casa de 83 anos ficou chocado quando encontrou incríveis $182 mil escondidos nas paredes. O único problema
problema, é claro, é que essas paredes não eram dele. E quando a proprietária descobriu, ela queria a grande maioria do dinheiro para ela. Por boa vontade, ela ofereceu ao empreiteiro 10%, mas o empreiteiro exigiu 40%. A disputa deles sobre a divisão da grana ficou tão fora de controle que depois de cerca de um mês, chamou a atenção do espólio de Patrick Dunne, o antigo proprietário que havia escondido dinheiro na era da proibição do álcool. Envelopes com o dinheiro haviam sido encontrados escondidos, nomeando a família Dunne como herdeira. Então eles processaram a proprietária na tentativa de reivindicá-lo, mas a essa altura a proprietária já tinha desfrutado de umas férias luxuosas no Havaí, vendido algumas das notas mais raras e misteriosamente perdido $60 mil. Então não sobrou muita coisa. E o que sobrou acabou sendo dividido entre as duas partes originais e todos os 21 parentes de Patrick Dunne. Então foi uma pequena fração da quantia original. Uau, a ganância realmente é um poço sem fundo. Se a proprietária e o empreiteiro tivessem resolvido entre eles, os dois teriam saído muito mais ricos. Quem você acha que deveria ter ficado com esse dinheiro? É de quem encontra ou de quem deixou lá? Me conta nos comentários. Leilão de ação. Família é tudo. Eu amo a minha, mas às vezes eles realmente me irritam. Pode acreditar, se eu tivesse uma família que nem a do David Gonzalez... Cara, eu ia tá pistola. Depois de comprar uma casa abandonada em Minnesota para ele e seus 4 filhos, David encontrou um tesouro único escondido na parede. Uma revista em quadrinhos Action Comic de 1938. A primeira revista em quadrinhos a apresentar o Superman. Elas são muito raras e difíceis de encontrar. Então, como você pode imaginar, elas valem uma boa grana. A Action Comic mais valiosa foi vendida por incríveis $2,1 milhões. A cópia do nosso amigo Gonzalez não estava em ótimo estado, mas ele ainda estava extremamente empolgado. Dava para ganhar um dinheiro. Ou daria, se a última página não tivesse sido irreparavelmente danificada em uma briga com a família da sua esposa. Ainda assim, ela foi vendida em leilão por significativos $175 mil. Mas se não tivesse sido danificada, poderia ter sido vendida por 75 mil a mais. Eu juro que eu nunca mais ia passar um Natal com essa gente. Reforma com fósseis. Um dos riscos de comprar uma casa antiga é herdar todos os antigos problemas associados a ela. Mas eu não acho que o usuário do Reddit Cameron Sounds estava esperando descobrir algo tão antigo assim. Enquanto trocava o piso da cozinha, ele notou 2 peixes fossilizados na parte de baixo de um antigo azulejo. Que massa! Fósseis como esses são comumente escavados na formação Green River, nos estados do Colorado, Wyoming e Utah, e podem acabar em itens do dia a dia. Desde a década de 1870, surpreendentes 1 milhão de peixes fossilizados foram descobertos aqui. Os especialistas preveem que uma queda de temperatura há cerca de 50 milhões de anos fez com que os peixes mortos afundassem mais rápido, porque suas bexigas natatórias estavam menos infladas. Isso, combinado com a profundidade dos lagos, tornou mais difícil para os animais necrófagos comê-los. Como resultado, temos esses fósseis incrivelmente preservados todo esse tempo depois. Muito legal. Se os ossos de peixe antigos são seu estilo, você pode comprar as rochas na internet por cerca de $350 cada. Não é pra mim não, obrigado. Uma vez eu deixei uma lata de atum por semanas na minha geladeira e todos os gatos a 5 quadras vinham arranhar minha porta. Se fósseis de peixe antigos não são emocionantes o suficiente, então você vai adorar esse próximo. Em 2017, um homem português estava fazendo obras em sua casa em Pombal quando desenterrou alguns fragmentos de ossos no seu quintal. Alarmado, ele entrou em contato com cientistas locais, que após longos esforços para escavar os restos, descobriram uma caixa torácica de 3 metros e várias vértebras grandes. O cara construiu a casa dele em cima da tumba do Godzilla. Bem, o impressionante esqueleto pertencia a um gigantesco dinossauro da família Brachiosauridae. Essas bestas gigantes viveram há cerca de 100 a 160 milhões de anos atrás, e com cerca de 12 metros de altura e gigantescos 25 metros de comprimento, esse pode ser o maior dinossauro já encontrado na Europa. Parece improvável, mas eu realmente espero que o proprietário tenha conseguido ficar com ele. Ele poderia construir o campo de minigolf mais legal que você já viu. Maravilha em Vimy.
Se você já morou num apartamento sem muito espaço para guardar coisas, sabe o quanto pode ser difícil. Eu tenho muitas lembranças e preciso de lugar para guardar tudo isso. Então, quando esse proprietário removeu uma parede no seu closet e encontrou uma passagem secreta, você pensaria que ele ia ficar empolgado, né? Se não houvesse uma cesta com aparência assustadora lá. E spoiler, havia. Dá pra ver que não tem nada normal ali dentro. Bom, depois de tomar coragem, o proprietário pegou a cesta esquecida, deu alguns suspiros profundos e abriu. Dentro havia todo tipo de objetos estranhos. 8 cálices de prata de aparência antiga com vidro, alguns utensílios sofisticados e alguns candelabros. Tudo envolto em um edredom para proteger. Tudo isso me parece como um culto. Isso poderia ter pertencido a uma seita satânica secreta? Eu não sei. Mas o proprietário também encontrou uma estátua de pato colocada no fundo da cesta. Já entendi. Deve ter pertencido a uma seita satânica de patos que adorava Gansufer. Tô brincando. Mas eu não consigo entender por que os proprietários anteriores selaram tudo isso atrás de uma parede. O que você acha? Eles tinham algo a esconder? Me conta aí nos comentários. Adivinha isso? Esse ano eu prometi pra mim mesmo que ia ler mais livros, começando com o meu livro favorito de todos, o Dicionário. Eu recém comecei, mas tô achando uma experiência animadora, agradável, airosa, alentadora, astuciosa, arrojada. Mas tem um livro realmente antigo que eu vi recentemente e adoraria colocar as mãos nele. Ao reformar uma casa antiga em Quebec, no Canadá, um usuário do Twitter descobriu esse livro com aparência assustadora escondido nas paredes. O misterioso livro intitulado Livro dos Enigmas, ou Diversões à Lareira, tá cheio de enigmas criptografados e jogos mentais e remonta a 1835. Quer ouvir alguns? O que faz tudo ficar visível, mas não pode ser visto. O que é frequentemente trazido à mesa, frequentemente cortado, mas nunca comido. O que foi criado primeiro, os cotovelos ou os joelhos? Tá, agora você quer saber as respostas, né? Mas o livro não as fornece. E isso é a coisa mais irritante que eu já ouvi. Será que as pessoas em 1835 sentavam ao redor do fogo e ficavam levemente irritadas? Que agonia, cara! Eu nunca mais vou reclamar de nenhum filme ruim da Netflix. Mas voltando a tal casa, o livro não foi a única descoberta. Esse anel de âmbar estava escondido em outro lugar na casa e uma antiga alça de caixão estava enterrada no jardim. O que tudo isso poderia significar? O proprietário anterior teria colocado partes da sua alma em cada objeto, na tentativa de ganhar imortalidade? Senhor, tenha piedade. Talvez eu tenha tirado conclusões precipitadas aqui, mas mesmo assim, você tem que admitir que é bem estranho. No fundo do poço. Sabe onde eu sempre fico nas festas? Trancado no banheiro por horas, sozinho e sem amigos. Bom, ou isso ou vou estar na cozinha, mas eu nunca estive em uma cozinha como a que eu tô prestes a mostrar pra você. Em 2010, os avós do usuário do Reddit The Red Gyradir compraram uma casa e ao reformá-la, arrancaram os pisos para descobrir um poço de 7,60 metros de profundidade bem debaixo da cozinha. Eita, eu ia tapar esse negócio imediatamente antes que saísse uma garotinha de cabelos compridos e pretos lá de dentro. Felizmente, nenhuma garota desse tipo apareceu. Em vez disso, eles encontraram um pequeno rio subterrâneo no fundo que flui sob a casa. Legal. Eu arriscaria dizer que a casa foi construída sobre o poço em algum momento, em vez de alguém ter perfurado um buraco no seu chão. De qualquer forma, os proprietários não viram isso como algo desagradável. Eles viram como uma oportunidade. Eles adicionaram luzes, cobriram com vidro e incorporaram ao seu novo design. Dá só uma olhada. Ficou uma decoração bem bacana. Tem até umas plantas crescendo lá dentro, o que torna ainda mais legal. Poços antigos em casas podem ser muito mais comuns do que a gente pensa. Em York, na Inglaterra, outro poço com vidro pode ser visto em Hornington Manor, uma fazenda convertida em casa, documentada pela primeira vez em 1775. O vidro é forte o suficiente para que os visitantes corajosos possam ficar em cima dele. Eu tô definitivamente com inveja. Eu quero tanto um desses que eu poderia cavar um buraco no meio da minha sala. Pensando bem, isso aí só é legal até você ouvir uma batidinha no vidro no meio da noite. Nem pensar, Samara. Ufa, isso é tudo por hoje. Qual desses tesouros tentadores foi o seu favorito? Me conta nos comentários aí embaixo e obrigado por assistir.